ou seja, os alunos que estudam mais por dia tendem a tirar maiores notas por conta dessa correlação positiva. Olha que legal, o impacto numa vida saudável pode levar a um bom desempenho acadêmico. Será que hábitos como passar horas em redes sociais ou dormir mal afetam suas notas? Nesse vídeo, vamos analisar uma base de dados educacional completa, usando Python e estatística para descobrir o que realmente impacta o desempenho dos alunos. Você curte ciência de dados e quer aprender com um projeto prático? Fica comigo até o final. Sou Augusto da Eficiência Programada e bora pro vídeo. Então vamos lá. Como de praxe, criei aqui um código do zero para a gente desenvolver isso juntos. O primeiro passo que a gente tem que dar é importar as bibliotecas necessárias. No vídeo de hoje, vamos precisar de pandas para manipulação e análise de dados no geral e matplotlib e seaborn para visualização de dados. Se você ainda não tem essas bibliotecas instaladas, você vai ter que copiar esse comando aqui do pip install e colar no seu terminal. Basta executar esse comando que em poucos segundos você já vai ter acesso a todas essas bibliotecas e vai poder reproduzir esse código. Não vou rodar porque eu já tenho ela instalado, mas espero que você faça e vamos voltar para o nosso código. Vamos executar esse primeiro bloco e rapidamente a gente vai conseguir importar essas bibliotecas. Feito isso, importamos as bibliotecas, precisamos importar a base de dados que a gente vai trabalhar no vídeo de hoje. E como eu introduzi para vocês, essa base de dados é educacional, com dados acadêmicos, com dados voltados para educação. Tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente lê essa base de dados direto desse arquivo CSV que eu tenho aqui no meu PC, no meu local? Lembrando que vocês vão ter acesso a essa base de dados, basta conferir a descrição com o link de download. Recomendo que vocês façam download para vocês poderem replicar esse projeto da aula de hoje e até mesmo fazer outras análises, beleza? Então, não esquece de conferir a descrição. Então, vamos lá. Como é que eu leio um arquivo CSV aqui no Python? Muito simples. Eu vou criar uma variável chamada def, tá bom, pessoal? Abreviação para DataFrame, que são tabelas no Python. Vou chamar a minha biblioteca pandas, que eu apelidei como PD, importei aqui em cima, e vou usar uma função chamada readCSV, um nome bem intuitivo, para ler um arquivo CSV, tranquilo? E aqui, entre parênteses, vou passar qual argumento, qual informação para essa função, o caminho para esse arquivo CSV que eu estou querendo importar. Então, eu venho aqui, em cima dele, vou apertar com o botão direito e vou copiar o caminho relativo. Vou abrir uma aspas e vou colar o texto, o caminho do arquivo que eu acabei de copiar. Só vou botar aqui um Rzinho antes das minhas aspas, para o Python não encrencar com essa barra invertida, tá bom? Agora é só executar esse comando aqui, que em menos de um segundo eu já consegui importar essa base de dados. E para visualizar ela, basta eu chamar ela aqui num bloco de código solto, basta eu chamar ela pelo nome que eu apelidei, que no caso é def, abreviação para DataFrame. Lembram disso? Então essa variável aqui está armazenando essa tabela, essa base de dados que a gente vai lidar no vídeo de hoje. Então sempre que eu quiser me referir à minha tabela, eu vou me referir a essa variável chamada def, beleza? Então vamos lá. Olhando aqui, pessoal, só passando rápido por ela, a gente tem aí mais 16 colunas, tá bom? Com alguns dados acadêmicos, beleza? Dados diversos de diferentes alunos, como por exemplo idade, gênero, média de estudo diário daquele aluno, também o tempo gasto médio por dia em redes sociais, maratonando séries, se ele tem um trabalho ou não, enfim, várias informações, tá bom, pessoal? E principalmente uma coluna que mais nos importa aqui é a coluna Exam Score, que é de fato a nota daquele aluno. É essa medida aqui, essa coluna que vai avaliar de maneira quantitativa o desempenho daquele aluno, se ele é bom ou não. E a partir dessa informação, a gente vai cruzar com as outras variáveis, né, as outras informações que a gente tem na nossa base de dados, para poder investigar, explorar e descobrir de fato quais são as variáveis, tá bom? Quais são os hábitos, no nosso caso aqui, que mais influenciam no desempenho dos alunos, nas notas dele. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer para ver logo de cara as correlações, né, entre essas diferentes informações e também o nosso exame na nota final, né, o desempenho na nota daquele aluno. Olha o que a gente vai fazer. A gente vai fazer o que a gente chama de mapa de calor, um heat map com as correlações entre essas diferentes informações e variáveis que a gente tem nos nossos dados. E para isso, o primeiro passo que eu fiz aqui é só criar uma variável chamada calls, né? Vou criar aqui uma lista com as variáveis, tá bom? Com as colunas que têm valores numéricos lá na minha base de dados, tá bom? Porque esse gráfico de correlação, essa análise que a gente vai fazer, ela é exclusiva, ela é unicamente aplicada para valores numéricos. Números, você vai ter que criar correlações entre números, beleza? Então a gente tem que excluir algumas colunas, como por exemplo aqui, gênero, que não são números, tá bom? São um gênero masculino, feminino ou não definido, beleza? E também aqui, por exemplo, esse part-time job. Ele não é um número, ele só diz uma variável, vamos dizer, booleana, se diz se aquele aluno trabalha ou não por fora
da sua faculdade, enfim, beleza? Então já filtrei aqui, já criei aqui algumas colunas. Se você quisesse ver quais de fato colunas são numéricas, você pode chamar o teu data frame, pode chamar um método chamado info. E olha que interessante, aqui na minha direita, nessa coluna de type, ele vai passar os tipos de objetos de cada coluna. Você poderia ver os valores numéricos, né? As colunas são numéricas, por essa representação aqui de float, que são números reais no Python, tá bom? Então, já fiz esse filtro aqui para vocês. E olha que interessante, como é que a gente cria esse heatmap, né? Esse mapa de calor que a gente falou? Muito simples. Primeiro a gente chama a biblioteca Seaborn, que a gente portou lá em cima, uma função chamada heatmap, tá bom? O que eu vou passar aqui, tá bom, pessoal? Ih, botei vírgula em vez de ponto. O que eu vou passar aqui? Eu vou pegar o meu data frame, eu vou filtrar por essas colunas, né? Por essa lista aqui, que tem as colunas que eu quero, e eu vou calcular a correlação das diferentes colunas entre si, né? As correlações entre todas essas informações. Como é que eu faço isso? Eu chamo um método chamado core, da biblioteca pandas, tá bom? Vou passar só um parâmetrozinho, dois parâmetros assim, para ficar mais bonito o nosso dado, tá bom? É not igual a true, só para ele anotar, indicar ali, plotar os valores das correlações, vai ficar mais fácil da gente analisar. E também aqui um parâmetrozinho chamado color map, só para ficar bonitinho a paleta de cor que a gente vai visualizar, tá bom? E olha que interessante, vamos focar, pessoal, nessa última linha aqui de XM Score, tá bom? Porque ela é aquela variável, naquela coluna que tem as notas dos nossos alunos. E afinal a gente quer achar as correlações entre as outras diferentes informações, os hábitos, enfim, com a nota do aluno. Então vamos ignorar todas essas linhas aqui e focar nessa última linha aqui, beleza? O que a gente tem, esses valores aqui que a gente tem, são as correlações entre o valor dessa coluna, que no caso as notas, com as demais colunas e informações do nosso data frame. E vamos interpretar uma por uma aqui, principalmente as que mais me chamou a atenção. Logo a primeira, a gente vê uma correlação alta de 0,83. Por que eu digo correlação alta? Porque na escala de correlação, a gente vai de -1 até 1, sendo 1 a correlação positiva perfeita. Eu vejo aqui que eu tenho um valor de 0,83, que é muito próximo de 1, muito próximo dessa correlação perfeita. Então, de fato, é uma correlação significativa entre essas duas variáveis, que no caso é a minha variável da nota, né, a nota daquele aluno, e também a variável de média de estudo diária, né, quantas horas aquele aluno estuda por dia. Eu tenho uma correlação positiva. Eu espero essa correlação, esperava essa correlação positiva. Por quê? O que é uma correlação positiva? Quando eu tenho um determinado valor, vamos supor duas variáveis, né? Quando um valor dessa variável sobe, o outro também sobe. Quando uma desce, outro também desce. Então eles seguem a mesma tendência na maior parte das vezes. Nesse caso aqui, 83% do tempo, essas variáveis aqui andam juntas positivamente. Quando uma sobe, a outra sobe. Quando uma desce, a outra desce. Então o que isso aqui está indicando para a gente? Quanto maior quanto maiores horas estudadas por dia, maior a minha nota. Ou seja, os alunos que estudam mais por dia tendem a tirar maiores notas por conta dessa correlação positiva. Quando eu analiso a coluna do lado, a informação do lado, que é o tempo gasto em mídias sociais, a gente vê que tem uma correlação negativa com essa variável de XM Score, que é a minha nota, né? O desempenho daquele aluno. Eu também já esperava essa variável negativa. O que significa uma correlação negativa? Quando eu tenho duas variáveis, quando uma sobe, a outra desce. Quando uma desce, a outra sobe. Elas seguem tendências opostas, tá bom, pessoal? Eu, de fato, esperava isso para essas duas variáveis. Por quê? O que ele me diz aqui? Quanto mais tempo eu gasto em redes sociais por dia, menor tende a ser a minha nota. Então, essa correlação é negativa. Quando uma sobe, no caso, o tempo gasto em mídias sociais, e a outra desce, que no caso é a minha nota, tá bom? Por isso a correlação negativa. E é muito interessante ver isso aqui, de fato, na nossa cara. Algo de maneira visual, usando estatística. Outra variável que me chamou a atenção aqui, no caso uma variável positiva, beleza? Uma correlação positiva com a nota do aluno, essa Mental Health Rating. É o rating, né? A qualidade, a saúde mental daquele aluno. É uma correlação de 0,3, tá bom? Excluindo aqui o número de horas por dia, a maior correlação que a gente tem. Então significa que, na tendência, qual é a tendência que eu tenho? Quando o meu aluno tem uma saúde mental melhor, esse rating maior, a minha nota, também a nota desse aluno também tende a ser maior. São correlações positivas, beleza? Então vou focar nossas análises principalmente nessas três colunas aqui, tranquilo? A gente vai passar rápido pelas outras, mas o meu foco vai ser nessas duas colunas, na verdade. O número de horas estudadas por dia e também o número gasto em tempos em redes sociais por dia. Vamos começar com essa aqui. Será que de fato alunos que estudam mais têm melhor desempenho? Para isso a gente vai fazer um gráfico de dispersão com uma linha de regressão que daqui a pouco vocês vão entender.
Como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Eu vou chamar de novo a minha biblioteca Seaborn e vou chamar uma função chamada lmplot. O que eu vou passar aqui, ó? Como uma variável, como um parâmetro data, eu vou passar a minha base de dados, que se chama def, tá bom? O meu eixo x, eu quero que seja o que? A variável que eu estou tentando analisar, tá bom? Tá bom? Que no caso aqui é esse study hours per day. Então vou colar aqui, é o nome dessa variável aqui, é o nome dessa coluna, tá bom, pessoal? Só vou deixar aqui entre aspas. E qual é o meu valor y, né? Qual é o meu valor y? O meu eixo y é a variável target. No caso, a variável que a gente está tentando avaliar o impacto sobre, que no caso é o quê? É aquela exam score, é a nota daquele meu aluno. Então vou abrir aqui entre aspas e vou colar, vou escrever o nome daquela coluna que é exam score. E olha que interessante, pessoal. A gente consegue ver por essa linha de regressão aqui, tá bom? Tá bom? A gente consegue ver uma tendência positiva clara. Por quê? O que essa correlação nos diz? O que essa tendência nos diz? Quando eu aumento o valor aqui do meu eixo x, que no caso é o número de horas estudadas por dia, eu tendo a aumentar esse valor aqui, os valores do meu eixo y, que no caso é a nota daquele aluno. Então tem uma correlação positiva, uma tendência positiva clara. Quando eu tenho alunos que estudam mais horas por dia, eles tendem a ter uma nota maior, tá bom? Lembrando que essa estatística aqui, esse conceito de regressão linear, ele é muito útil em vários casos, tá bom? Até para você criar modelos de previsão de venda, previsão de geração de energia, coisas desse gênero. Regressão linear é muito interessante, um tópico super famoso aí dentro do mundo de ciência de dados. Lembrando que a gente já gravou um vídeo antes usando a regressão linear, explicando mais sobre ela e aplicando ela num caso real, criando um modelo de previsão de vendas. Então já vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição, aqui no card também. Lembrando que sempre na descrição eu vou ter, além de materiais, links para materiais como essa base de dados aqui, sempre vão ter recomendações de vídeos de estudos para vocês. Então sempre olhem na descrição, beleza? Então, legal, aprendemos mais um gráfico. Vamos fazer mais uma análise em cima disso, né? Em cima dessa coluna aqui, dessa informação, né? desse hábito de estudar mais por dia. Olha que interessante. Vamos separar a nossa amostra de dados, nossos alunos, né? Vamos dizer assim, em dois grupos. O grupo que estuda mais de 5 horas por dia e o grupo que estuda menos de 2 horas por dia, e vamos ver as notas médias deles, para ver se de fato a gente vê esse impacto positivo no número de horas estudadas por dia, beleza? A primeira coisa a fazer é criar aqui uma variável chamada filtro estudo alto, que vai ser o seguinte: qual é a lógica, qual o filtro que eu vou criar aqui, ó? Eu vou pegar a minha base de dados, vou acessar aquela minha coluna Study Hours per Day e quero só os caras, né, só os alunos que estudam mais de 5 horas. Então faço filtro de maior que 5, tá bom? Vou fazer a mesma coisa, mas só que filtro estudo baixo, né, para pegar esses caras aqui que estudam menos de 2 horas por dia. Então posso até copiar a linha de cima e trocar aqui maior que 5 por menor do que 2, tá bom? E agora eu não filtrei ainda meu data frame, eu só criei esses filtros. Vamos de fato pegar esse filtro, né, essa máscara, e aplicar na nossa base de dados. Como é que a gente faz isso? Muito simples. Primeiro eu chamo a minha base de dados, abro colchetes e passo o meu filtro, né? No caso aqui é o filtro estudo alto, porque eu criei uma variável chamada grupo estudo alto, só para esses caras aqui que estudam bastante, beleza? E eu quero só aquela minha coluninha, pessoal, de nota, né? Eu quero pegar a média daquela nota, então nenhuma outra coluna nos importa. Só essa de nota aqui, depois que eu aplico o meu filtro. Faço a mesma coisa para o de baixo, mas eu troco aqui filtro estudo baixo por filtro estudo baixo, né? Para pegar esses caras aqui que estudam menos de 2 horas por dia. E aqui, pessoal, só estou printando na tela as médias, tá bom? Desses diferentes grupos. Basta eu chamar a minha tabela, né, meu data frame, e chamar um método chamado min, de média, beleza? Para eu pegar o valor médio daquela série. E olha que interessante, a gente vê que a nota média do grupo de alunos que estudam mais 5 horas por dia é de 90, uma média bastante alta, mas nota de desempenho bastante bom, tá bom? Enquanto a média dos alunos que estudam menos de 2 horas por dia já é 45, metade do valor médio de quem estuda mais 5 horas. Então a gente tem, de fato, um desempenho 100% superior na média para esse grupo que estuda bastante. Então um hábito que realmente define a nota, define se aquele aluno vai desempenhar bem ou não, vai ter boas notas, é essa variável, essa informação, esse hábito de estudar diariamente, tá bom? Foi a melhor correlação que a gente achou, beleza? Mas vamos agora analisar a outra informação, aquele tempo médio gasto em redes sociais. Vamos ver de fato se o tempo gasto em telas impacta
na nossa nota, né, no desempenho dos alunos. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai primeiro entender como é que está distribuído os nossos dados, né, de tempo gasto, os diferentes alunos em redes sociais. Como é que a gente vai fazer isso? De novo, vou chamar minha biblioteca Seaborn, que eu aprendi como SLS. Agora a gente vai chamar um gráfico chamado histplot, né, o histograma, para ver a distribuição dos nossos dados, tá bom? E o que a gente vai passar aqui para ele? Aqui, ó, como parâmetro data, vou passar de novo o meu data frame, na minha base de dados lá original, tá bom? E qual é o meu eixo X? De novo, a informação, a coluna que eu estou querendo explicar, né? Olhar a distribuição, que como eu disse para vocês, a gente está focado aqui nas redes sociais, então essa coluna aqui, Social Media Hours. E de novo, com meu valor, meu eixo Y, beleza? No caso, nem precisa passar Y aqui não, pessoal, perdão, só o eixo X. E olha que interessante, a gente já tem a distribuição dos nossos dados. A gente vê, pessoal, que aqui mais ou menos a maior parte dos nossos alunos, da nossa amostra de dados, gastem em cerca entre 2 a 3 horas de tempo de tela por dia em redes sociais, tá bom? Tem uma parcela até que significativa também, pessoal, que gasta menos de 1 hora por dia. Isso é interessante. E uma parcela também, mas pouco menos significativa aqui, que gasta mais de 5 horas, por exemplo, pessoal. Até aqui uma população, uma parte, embora seja muito pequena, gasta aí mais de 7 horas por dia, beleza? Mas vamos fazer o seguinte, para avaliar o impacto, né, de fato, para ver se tem impacto ou não desse tempo gasto em redes sociais nas nosso desempenho dos nossos alunos, vamos dividir essa nossa amostra de dados aqui, dividir essa nossa base de dados em diferentes grupos. A gente vai ter o grupo de pessoas que gastam entre 0 a 2 horas de tempo médio em redes sociais, de 2 a 4 horas e de 4 a 6 horas, tá bom? E também o pessoal que gasta mais de 6 horas. É uma amostra muito pequena, mas vamos visualizar também. Então vamos quebrar essa nossa amostra em diferentes grupos. Como é que a gente vai fazer isso, tá bom? Eu vou criar aqui uma nova coluna chamada Social Media Bin, né? Bin seria intervalo, que é justamente a gente vai pegar, a gente vai quebrar os nossos dados em diferentes intervalos. Como é que a gente vai fazer isso? Usando a biblioteca Pandas. Então já começa importando ela, que é PD, e uso uma função chamada cut, né? De cortar. O que eu vou passar aqui, tá bom, pessoal? Primeiro eu vou passar a coluna que eu quero quebrar, né, dividir o meu grupo, que no caso é essa coluna aqui, ó, Social Media Hours, tá bom, pessoal? Então eu vou acessar essa coluna aqui, ó, Social Media Hours, beleza? Também vou passar os intervalos que eu quero criar, tá bom? Então eu vou passar aqui um parâmetro chamado bins, beleza? O que eu vou passar aqui? Eu disse para vocês que eu quero 4 diferentes grupos. 0 a 2 horas, 2 a 4 horas, 4 a 6 horas e mais 6 horas por dia. Então vamos criar esses intervalos aqui, ó. Meu primeiro intervalo botar só 0, né? Como se fosse o início desse meu primeiro intervalinho aqui, beleza? O meu segundo valor aqui, vou pegar o início desse segundo intervalo, que é 2, tá bom? E depois aqui meu terceiro valor seria o início do próximo intervalo, que é de 4 a 6 horas, então só esse 4 aqui. E, por final, galera que usa mais 6 horas, eu boto só 6, tá bom? E também vou criar um novo parâmetro chamado labels, beleza? Labels só para a gente identificar melhor esses intervalos. Vou até copiar o que eu botei aqui, ó. Vamos nomear esses diferentes intervalos. Opa, deixa eu tirar aqui as minhas aspas, tá bom? E olha que interessante, vamos criar um gráfico de caixa, né? Um box plot, que a gente chama um gráfico bastante famoso aqui na estatística. Como é que a gente faz isso? De novo aqui, ó. Vou chamar a minha biblioteca SNS, né, Seaborn, perdão. Vou usar aqui uma função boxplot, né? Opa, boxplot não. Boxplot. O que eu vou passar aqui, pessoal? De novo, o meu eixo X, a variável que eu estou estudando, tá bom? Que no caso é essa Social Media Hours. Então já vou passar, copiar aqui. Tá bom, pessoal? E também vou passar a minha variável y, que de novo é sempre minha variável target, que eu estou querendo avaliar o impacto sobre, que no caso é minhas notas. Lembrando que é exam score, beleza? E também vou passar aqui os meus dados, né? Que é meu data frame. Vamos dar uma analisada nesse gráficozinho aqui. Vamos ver. Opa, acho que ele encrencou com isso aqui. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos tirar esse 6H+, vamos ver se ele reclama ainda. Se ele reclamar, perdão, desculpa, não é essa coluna Social Media Hours, eu quero o quê? Essa coluna aqui, Social Media Bin, tá bom, pessoal? Que eu acabei de criar. Então, vou vir aqui, trocar esse Hours aqui por Social Media Bin. E olha que interessante, tá bom? Olha que legal. Se eu analisar esse gráfico aqui, só explicando rapidamente para vocês, esse aqui é um gráfico de caixa, um box plot. Vamos focar nessa linha aqui tracejada, nessa linha contínua no meio dessa minha caixa, beleza? O que é esse valor? É a minha mediana, a mediana dos meus dados, que é o valor central de uma série.
como se fosse um valor médio, né, uma média, eliminando os extremos, tá bom? Então vamos dar uma analisada nela. Quando eu vejo essa mediana e comparo ela nesses 3 diferentes caixas, no caso aqui esses 3 diferentes intervalos, olha que interessante. Eu vejo claramente que à medida que eu vou aumentando o número de horas, de intervalo de horas gasto no dia, eu vou diminuindo aqui a minha mediana. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê essa tendência. Quanto mais horas gastas no dia, tá bom? Em mídias sociais, em redes sociais, eu vejo que o valor médio, né, a média desses meus alunos tendem a ser menor, a mediana, na verdade. Outra coisa interessante é o seguinte, olha que legal, essa cauda, o que seria essa cauda? Seria o limite inferior dos nossos dados, beleza? A gente vê aqui que nesse caso, o pessoal que usa até 2 horas por dia, a gente vê que no pior dos casos, tem pessoas aqui, alunos tirando mais ou menos 35, menos de 40 de nota. Tem um cara específico aqui, um outlier, que tirou 30, tá bom? Mas esse cara aqui é um ponto fora da curva, que a gente chama de outlier. Enquanto eu olho aqui para os outros intervalos, tá bom? De 2 a 4 horas, de 4 a 6 horas, eu já vejo que esse limite inferior é menor. Então, tem uma boa parte da galera aí, uma boa parte não, uma parcela, uma certa parcela, que fica ali tirando menos de 30. Então, olha que legal. Eu vejo aqui também o que significa essa caixa. Essa caixa é a região onde a sua amostra contém mais dados, beleza? Então, veja aqui que o pessoal entre 0 a 2 horas, ele fica aí, a maior parte dos meus dados, das minhas notas, gira em torno aí de 65 a 85, que é um bom intervalo. Enquanto o pessoal aí que gasta de 4 a 6 horas por dia em rede social, fica ali com uma amostra concentrada mais ou menos em 55 a 75, relativamente mais baixo do pessoal que usa menos redes sociais no dia. Então, vimos mais uma variável, mais um hábito que impacta na nota dos nossos alunos, tá bom, pessoal? Lembrando que eu já fiz uma análise de um gráfico de Boxplot, já fiz outro projeto envolvendo estatística e Python. Vou deixar também a sugestão aqui no link da descrição e no card para vocês conferirem essa aula lá também, beleza? Então vamos lá, vamos só para fechar a linha de hoje, analisar, fazer esse mesmo gráfico, né, essa mesma análise aqui de Boxplot, mas para algumas outras variáveis que eu achei bem interessante. Variáveis que indicam a qualidade de vida, né, hábitos saudáveis dos nossos alunos, como por exemplo aqui a variável na coluna de frequência de exercício semanal, a minha coluna de saúde, estado de saúde mental, e também a qualidade da dieta daqueles nossos alunos. Só vou botar isso aqui dentro de um for e criar essa mesma visualização aqui do Boxplot que eu fiz aqui para os tempo de mídia social, mas também para essas diferentes colunas aqui. E olha que interessante, pessoal. Aqui, na minha frequência de exercício mensal, eu vejo que à medida que eu vou aumentando a minha frequência, ou seja, mais vezes que aquele aluno se exercita na semana, pratica atividade física, de novo olhando aquela tendência na mediana, eu tendo a ter uma mediana, um valor mediano maior, uma nota maior para aquela população, no caso, aqueles alunos que praticam bastante exercício. Olha que legal, uma vida saudável pode levar a um bom desempenho acadêmico. Quando eu vejo aqui também, pessoal, aquela coluna, né, aquele hábito, nem hábito, né, aquela informação de saúde mental, estado de saúde mental, alunos que têm saúde mental maior, né, um rating de saúde, um estado de saúde mental maior, melhor, tendem a ter também notas maiores, tá bom, pessoal? Eu vejo de novo pela minha mediana e por essa caixa, né, o intervalo que meus dados mais se concentram, tá bom, pessoal? E também aqui na qualidade da dieta, parece ter uma pequena influência, não é tanto, tá bom, pessoal? Pessoal que tem aí, galera que tem uma qualidade, uma dieta boa, né, se alimenta de forma saudável, tende a ter também uma nota maior que o pessoal que se alimenta mal, não tem uma dieta regrada, não se alimenta com alimentos saudáveis, tá bom? Mas me parece ser uma diferença muito sutil e não muito significativa. O mais significativo seria, principalmente aqui, saúde mental, frequência de exercícios semanais e principalmente não, outra bastante que impacta bastante é o tempo gasto em redes sociais por dia, beleza, pessoal? Então é isso que eu queria trazer aqui por hoje. Eu tenho mais 2 análises aqui que eu vou passar rápido, tá bom, pessoal? Que é basicamente aqui comparando as notas médias e também desvio padrão do grupo masculino, das pessoas de gênero masculino, pessoas de gênero feminino e que não se reconheceram com nenhum dos dois, não binários, tá bom? E eu vejo aqui não muita diferença. A média das notas, pessoal, por gênero, entre masculino, feminino e não binário, são bem próximas, não me parece ter nenhuma tendência clara de, por exemplo, mulheres tendendo a performar melhores que os homens e vice-versa, tá bom?
A única coisa que eu noto é que eu tenho aqui, quando eu comparo o feminino com o masculino, né, as mulheres com os homens, eu tenho desvio padrão para o caso de feminino, um desvio padrão menor que o dos homens. Significa o quê? Que as mulheres são mais estáveis, vamos dizer assim. Elas tendem a manter a sua média constante, beleza? Menos que os homens, pelo menos. Os homens a gente tem mais variabilidade, tem momentos mais, alunos mais imprevisíveis, que você não sabe se ele vai tirar muito, uma nota muito alta, uma nota muito baixa. Parece que as mulheres são mais constantes que os homens, beleza? E o gênero não binário aqui eu não analisei porque, embora eu tenha aqui uma média maior, por exemplo, um desvio padrão menor, é difícil comparar com os outros gêneros porque eu tenho só 4%, tá bom, da minha amostra sendo não binária. E fica injusto, estatisticamente, eu comparar com as outras amostras que têm mais de quase 50% da minha amostra de dados, tá bom, pessoal? Lembre disso, tenha esse cuidado de, se você quer comparar, né, tirar conclusões comparativas, você tem que estar lidando, né, comparando duas amostras que têm numa amostragem, um número de dados minimamente semelhante. É injusto eu querer traçar qualquer conclusão aqui estatística se eu comparar um gênero aqui não binário, que tem apenas 4% dos meus dados, com o gênero masculino que tem 48%, tá bom? Eles estão muito desequilibrados, beleza? Mas é isso que eu queria trazer para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, tá bom? E não esqueçam de conferir a descrição para mais sugestões de vídeo e estudo para vocês ficarem craques em análise de ciência de dados. Então, fico por aqui e até a próxima.